E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar o que acontece por trás das cortinas dos sites que usamos todos os dias. Para quem está começando a estudar desenvolvimento web, sempre bate aquela curiosidade, né? O que de fato acontece quando a gente preenche um formulário ou vê um conteúdo que parece feito sob medida? É exatamente isso que vamos entender hoje. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira pergunta que a gente precisa responder é: o que, afinal de contas, significa um site ser dinâmico? E olha, a resposta pode ser bem diferente do que parece à primeira vista. Pois é muito comum associar a palavra dinâmico com coisas se mexendo na tela, animações, textos piscando, mas no mundo do desenvolvimento web isso é um engano. O verdadeiro dinamismo é algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Tem a ver com a forma como o conteúdo é gerado e personalizado para cada pessoa. Para a gente entender onde estamos, é legal olhar para trás. A Web 1.0 era tipo uma biblioteca digital gigante. As páginas tinham um conteúdo fixo, estático. As pessoas entravam, liam e saíam. Era uma via de mão única. Já a Web 2.0 virou o jogo. A internet se transformou numa plataforma colaborativa, onde o conteúdo é gerado de forma dinâmica, muitas vezes pelos próprios usuários. E essa citação do Michael Platt resume perfeitamente essa virada de chave. A Web 2.0 não foi só uma atualização, foi uma reinvenção da internet, que colocou a colaboração e a experiência do usuário no centro de tudo. Blogs, wikis, redes sociais, tudo isso que a gente conhece hoje nasceu dessa nova mentalidade. Certo. Mas antes de qualquer mágica dinâmica acontecer, a gente precisa de uma base, um alicerce sólido. E na web, essa base é sempre o HTML. A linguagem de marcação que organiza e estrutura todo o conteúdo. É bom pensar no HTML como se fosse o esqueleto de uma página. Não importa se é um blog simples ou um portal de e-commerce gigantesco, a estrutura fundamental que o navegador lê e entende é sempre o bom e velho HTML. E olha só, toda página HTML que se preze precisa ter uma estrutura mínima para ser considerada válida. Tudo começa com a declaração do doctype, que avisa o navegador que aquilo é um HTML. Depois vem a tag HTML, que abraça todo o resto. Dentro dela, a gente tem o head, para informações que não aparecem na página, como o title, que é o texto que fica na abinha do navegador, e, finalmente, o body, que é onde toda a mágica visível acontece. Sem esses 5 elementos, o navegador simplesmente não consegue entender o arquivo direito. Beleza, como o esqueleto montado, a gente começa a colocar a carne, o conteúdo em si. Para isso, usamos tags como os títulos, que vão de H1 a H6 para dar hierarquia, os parágrafos de texto, os links, que conectam uma página na outra, e as listas, que ajudam a organizar as informações. E aqui a coisa fica mais inteligente. Com o HTML moderno surgiram as tags semânticas. Elas não servem só para deixar bonito, elas dão significado para a estrutura. Elas dizem para os buscadores e para as tecnologias de acessibilidade o que é um cabeçalho, onde está a navegação principal, qual é o conteúdo principal e onde fica o rodapé. Isso melhora muito a busca e a experiência para todo mundo. Certo, agora que a gente já tem a estrutura estática, como é que ela ganha vida? A resposta está numa conversa constante, que acontece o tempo todo entre duas partes essenciais, o cliente e o servidor. Tudo na web se resume a este ciclo, que é super simples e elegante. O navegador, que é o cliente, pede uma página. Lá do outro lado, o servidor, que é o computador onde o site está guardado, recebe esse pedido, prepara a página e envia de volta como resposta. E o mais incrível é que isso acontece em milissegundos, milhões de vezes por segundo no mundo inteiro. E para essa conversa rolar, cliente e servidor precisam falar a mesma língua, certo? Bom, essa língua é o HTTP. Pense nele como as regras do jogo, a gramática que permite que o navegador e o servidor se entendam perfeitamente. É o protocolo que transporta todos esses pedidos e respostas pela internet. Ok, a gente já entendeu a estrutura, já entendeu a conversa. Mas onde é que a mágica do conteúdo dinâmico acontece de verdade? A resposta está do lado do servidor. Então, o ponto crucial é este aqui. Parte do código, como o HTML e o JavaScript básico, é executada direto no navegador da pessoa. Mas a lógica pesada, o verdadeiro cérebro da aplicação, roda lá no servidor, nos bastidores. Entender essa diferença é fundamental para criar aplicações dinâmicas de verdade. E por que essa separação é tão necessária? Pense em segurança e em capacidade. Se a gente precisa buscar o nome de uma pessoa num banco de dados, processar um pagamento com segurança ou salvar um post novo num blog, essas tarefas críticas não podem acontecer no navegador de qualquer um. Elas são responsabilidade do código que roda de forma segura lá no servidor.
E existem várias ferramentas para construir essa lógica no servidor. No mundo Java, por exemplo, temos o JSP, que permite misturar código Java direto no HTML, e os servlets, que são programas Java mais puros e robustos. Fora do ecossistema Java, linguagens como o PHP, que é super popular, e o ESP da Microsoft também são muito usadas. No fim das contas, todas têm o mesmo objetivo: processar os pedidos e gerar um HTML dinâmico como resposta. Ok, a gente já sabe que o cliente envia informações para o servidor. Mas como exatamente esses dados são enviados? Vamos dar uma olhada nos 2 jeitos mais comuns de fazer isso. Um dos jeitos mais comuns de enviar dados é através de um formulário web, como este aqui. Pode ser um login, uma busca, um cadastro. A gente está o tempo todo empacotando informações para mandar para o servidor. E aqui está a grande diferença. O método GET pega os dados do formulário e basicamente gruda eles no final do endereço da página, na URL. Já o método POST envia esses mesmos dados de um jeito invisível, escondido dentro do corpo da requisição. Vamos ver na prática como isso funciona. Aqui a gente tem uma URL normal, antes de qualquer envio de dados. Tá vendo? Limpa, simples, direta. Agora, olha o que acontece depois de enviar um formulário usando o método GET. Os dados, como o nome e o e-mail, são todos anexados direto na URL. Eles ficam ali, visíveis para qualquer um ver. Isso é o GET em ação. Se fosse com o método POST, a URL continuaria limpinha, igual à anterior, porque os dados estariam viajando de forma oculta. Essa diferença visual, que parece pequena, tem consequências enormes. Pensa numa busca no Google. Não tem problema os termos da busca aparecerem na URL. Mas, e num formulário de login com uma senha? Expor isso ali na URL seria um desastre de segurança. E isso nos leva à reflexão final. Se nossos dados podem virar parte da URL, quais são as implicações disso para a segurança das nossas informações na internet? Entender essa diferença é o primeiro passo para quem quer criar aplicações web seguras e que funcionam bem.